Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista e no vídeo de hoje eu trago para vocês que um dos problemas de Fernando Diniz no Corinthians vai ser resolver o problema do elenco que está rachado. Isso mesmo, o elenco corintiano está rachado e vai ser um dos problemas que o Fernando Diniz vai ter que resolver em sua chegada ao Corinthians. Vamos também falar nesse blend de informações sobre a multa de Diniz. O Corinthians colocou uma multa, existe mais uma multa rescisória e agora é no contrato de Fernando Diniz. Falando em multa, como o Corinthians vai pagar a multa de Dorival Júnior, cerca de 7 milhões e meio, quase 8 milhões de reais, entre 7 milhões e meio e 8 milhões de reais. Vamos falar também sobre os protestos da torcida do Corinthians, mais protestos na frente do CT Joaquim Grava, torcida que anda bem informada, e também sobre a coletiva de Fernando Diniz, o que eu achei da coletiva de apresentação do novo técnico do Coringão, tudo isso agora para você. Eu sou o Samir Carvalho, jornalista há mais de 20 anos, criei esse canal para trazer os bastidores do Esporte Clube Corinthians Paulista para você. Peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações e aquele convite diário que você tanto espera no fim de tarde. Vem tomar um café comigo. Blend de informações com apoio da nossa querida Lemier Jeans Premium, a fonte do jeans no Brasil. Você que é atacadista, você que é revendedor, você que é lojista, entre em contato com a Lemier Jeans Premium para você vender jeans de altíssima qualidade. A Lemier Jeans Premium está no Brás, fabricando jeans desde 1970 e vai ajudar você a vender jeans de altíssima qualidade e ganhar dinheiro. Por quê? Porque o canal Café do Setorista está te dando a fonte da fonte em relação ao jeans no Brasil. Isso mesmo, a fonte da fonte, é a fonte do Brás, em relação a jeans, é a fonte do jeans no Brasil, muita gente vendendo o jeans da Lemier Jeans Premium, e você precisa entrar em contato agora para você, primeiro, saber o valor, você vai ficar sabendo dos valores e vai ter um descontão para você que é atacadista, revendedor e lojista. Por isso que tem muito cafezeiro e cafezeira que está vendendo jeans da Lemier Jeans Premium na internet, nas suas lojas. Por quê? Estou te dando o canal, a fonte, né, do jeans no Brasil. Lemier Jeans Premium é maravilhosa, não deixa aqui, ó, de você acessar calça jeans, bermuda jeans, saia jeans, jaqueta jeans, tudo em jeans para você. Lemier Jeans Premium, moda plus size, hein? Também, tá? Tem sarja, tem tudo. Lemier Jeans Premium, a fonte do jeans no Brasil, tá? Não esquece do Rei do Café, que eu sempre indico aqui para vocês, o melhor café do Brasil, também 10% de descontos. Vamos lá falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista, porque Fernando Diniz chegou. Minha avaliação da coletiva, né? Eu estava ao vivo no programa de primeira no UOL, né, a gente colocou a entrevista ali, né, do técnico Fernando Diniz. Eu pude analisar alguns pontos, né, além da questão depois que também ele falou de Garro e Bidon jogarem juntos, vai ganhar em qualidade técnica, mas também não demonstrou muito entusiasmo, né, em utilizar os dois jogadores. Enfim, algumas coisas da coletiva que me preocuparam. Ele destacou muito jogadores de velocidades, rápidos, e destacou muito, né, o futebol de profundidade. O Corinthians não tem esse futebol, não tem essa característica, esse elenco não tem essa característica, e o Corinthians não tem jogadores de profundidade. Tem o Caio César, né, que a gente não sabe quando volta. Enfim, o Yuri Alberto que ataca o espaço, o Memphis, outra característica, mas ele falou muito sobre isso, né? Os jogadores que ele citou, né, de seleções, enfim, são jogadores de velocidade e profundidade, e o Corinthians não tem hoje no elenco, né? Então, citou também que já, né, fez times, né, atacando por dentro, né, buscando mais aproximação do que profundidade, mas não foram times que foram campeões. Isso preocupa e preocupa muito. Mas uma coisa que mais me preocupou na entrevista coletiva do Fernando Diniz foi ele dizer que não há, precisa, né, ter um elenco motivado, porque não há tática que resolva quando não existe um elenco motivado. E, meu amigo, esse elenco do Corinthians, a gente sabe que é o elenco campeão com menos identificação com a história e a grandeza do clube. É um elenco que escolhe jogo para jogar, e vontade é uma coisa que esse elenco só tem quando quer. Então, o Fernando Diniz chega no Corinthians para resolver, para ter que, né, colocar o seu trabalho num elenco que não tem a sua característica, que é dentro de campo, essa questão precisa ser resolvida, e uma outra que é fora de campo também, né, dar uma injeção de ânimo para um elenco que é desanimado. E não é questão de técnico aí, é questão de característica de elenco.
porque esse elenco já escolhia jogo também na época do Ramon Dias e fez isso também com o Dorival Júnior, e não duvido nada que vai fazer isso também com o técnico Fernando Diniz, tá? Então, essa é a minha avaliação rápida, um resumo, e claro que eu vou trazer mais para vocês no Café da Fiel, às 19 horas, quando a gente entrar ao vivo, tá? Deixa o like, comente aqui embaixo. Falando mais do Esporte Clube Corinthians Paulista, foi mais um dia de protestos, né, da torcida corintiana. Os torcedores organizados foram, né, novamente à porta do CT Joaquim Grava. A gente viu que colocaram faixas lá, né, enfim, acabou a paz, né, elenco não sei o quê, as faixas, né, que são sempre colocadas, foram estendidas lá nos muros do CT Joaquim Grava. Tivemos também torcedores, né, do Corinthians lá, né, mais uma vez cobrando, né, os jogadores, enfim, acusando de terem derrubado o técnico. O Gabriel Paulista, né, teve que bater um papo. O Gustavo Henrique falou: você acha que a gente quer perder um jogo? Enfim, né, os jogadores que estiveram ali, o André Ramalho se calou, não abriu a boca, ficou meio assustado. Enfim, é um momento difícil aí, né, que o Corinthians vive, com protestos da torcida, que tem informações, eles sabem, né, o que acontece dentro do clube, né, muitas vezes sabem primeiro que os jornalistas, porque convive, as portas são abertas para os torcedores. Eu citei, né, porque não fizeram um cordão de isolamento, também não, né, não protegeram ali os atletas, né, porque os dirigentes, na verdade, não cobram, né, os jogadores e querem que a torcida faça isso muitas vezes, né? Claro que não estou dizendo que eles pediram para o torcedor ir lá, não estou dizendo isso. Mas eles gostam, na verdade, muitas vezes, muito dirigente, aí no futebol brasileiro, não só no Corinthians, gosta, né, que os jogadores são cobrados porque eles mesmos não têm capacidade ou coragem de fazer isso, tá? Comenta aqui embaixo, me fala aí sobre o protesto hoje, lá no CT Joaquim Grava. Vamos falar de multas, né? Daqui a pouco eu vou falar que o elenco do Corinthians está rachado e vai ser o grande desafio, né, do Fernando Diniz no Corinthians, tá? Vamos falar de multas. Primeiro, a multa de Fernando Diniz no Corinthians. São 3 salários, ou seja, a multa chegando a quase 5 milhões de reais, porque aproximadamente o salário do Diniz vai ser 1,5 milhão por mês, tá? O maior salário da carreira, né, do Fernando Diniz. O Corinthians sempre proporcionando isso, né, aos profissionais. Então a gente já tem aí o Diniz com o maior salário da sua história, e a gente tem o Diniz com uma multa altíssima, tá? O Renato Gaúcho, por exemplo, fez um contrato com o Vasco recentemente, e falou que não queria multa porque estava vindo com muita vontade de trabalhar, né? Lógico que não estou dizendo que o Diniz não chegue com vontade, o perfil dele é ter vontade mesmo, e esse é um dos méritos do Diniz. Mas o que eu coloco em pauta aqui é a diretoria do Corinthians incompetente, como sempre, né? Porque nenhum clube do futebol brasileiro estava atrás do Diniz, o Cruzeiro ficou sem técnico, não foi atrás, o São Paulo não foi atrás, pegou o Roger, o Santos não foi atrás, pegou o Cuca, enfim. Não dava para contratar o Diniz sem multa, então tá arriscado o Corinthians terminar o ano ainda tendo que pagar uma multa, né, pro Fernando Diniz, né? Esperamos que não, mas caso não dê certo, né, a multa avaliada em quase 5 milhões, tá? Falando na multa do técnico Dorival Júnior, que é bem importante também a gente falar sobre isso. O Corinthians fez uma proposta de parcelamento da multa, está aguardando aí um retorno dos advogados do Dorival Júnior, tá? Conhecendo o Dorival, acho que não vai ter problemas, ele vai aceitar parcelar parcelar essa multa rescisória aí, que está em 7 milhões e meio, entre 7 milhões e meio e 8 milhões de reais. Vamos aguardar, porque eu não sei também se o Dorival vai aceitar parcelas, né, que se percam de vista, né? Enfim, não sei quantas parcelas o Corinthians vai fazer, a gente vai trazer mais detalhes para vocês na nossa programação, mas a proposta foi feita para o parcelamento da multa, é claro, a gente já sabia isso, porque o Corinthians não tem dinheiro para pagar uma multa à vista hoje. Então, esse foi o momento das multas que eu passei para vocês, e agora vamos encerrar, tá? E falar sobre essa questão aí do elenco corintiano que está rachado. O elenco do Corinthians está rachado, tá?
Metade ontem estava comemorando a demissão do Dorival Júnior, né? Não comemorando no sentido, ele caiu, mas estavam super felizes no CT Joaquim Grava. Parecia que o Corinthians tinha acabado de ser campeão, né? E, enfim, e outra metade, né, já estava, né, incomodada com a situação e com a demissão do Dorival. Inclusive, na roda, né, que o Dorival fez lá para se despedir dos jogadores, ele foi a convite dos atletas, de um grupo, né, de atletas, e 7 jogadores ali da liderança pediram a palavra e falaram, né, muito bem ali do Dorival e do trabalho. Então a gente tem um elenco ali dividido. Um dos grandes problemas, né, que culminaram na queda de Dorival Júnior é que o Dorival falou aquela questão envolvendo o André, né, foi contra a venda do André e tudo mudou para ele ali. Por quê? Os dirigentes não respaldaram o Dorival depois, até porque eles queriam vender o André. E o que aconteceu, né? Venderam dentro do clube a história de que o dinheiro da venda do André pagaria alguns atrasos ali que existe com alguns jogadores, né? Principalmente com o Memphis Depay, que o Corinthians deve 40 milhões. Enfim, e outras coisas também que incomodaram é que o Dorival pediu, por exemplo, o Alan, né, que é um jogador que não tem um salário baixo, e jogadores foram reclamar com a cúpula corintiana, né? Perguntar se, por exemplo, era o Memphis. É o Memphis ele, para chegar ganhando assim? Então, e não vou citar outros jogadores também que chegaram, né? E outros atletas que reclamaram, não vou citar os atletas, mas muitos atletas, né, acham que a diretoria contratou jogadores ganhando muito, ganhando mais do que os que estavam ali correndo e já ralando um bom tempo no clube. Então, eles ficaram enfim, enciumados, né? Ficaram, enfim, não gostaram, contrariados, né, do Corinthians contratar jogadores que chegaram esse ano ganhando mais do que eles ganhavam. Isso gerou aí um descontentamento no elenco. Não dá para a gente dizer que desse descontentamento foi visto em campo, se refletiu em campo, os jogadores não correram por conta disso, não dá para a gente afirmar uma coisa dessa, mas havia um descontentamento e não colocaram a culpa na diretoria, né, somente, colocaram no Dorival, que pediu, né, as contratações. Então, isso, né, gerou a questão do André, né, que o dinheiro que entraria, que poderia ajudar, e a questão também de reforços que chegaram ganhando mais do que os jogadores que estavam aí. Então, tem um grupo que pensa assim, tem um outro grupo que já não liga para isso. Esse é o elenco do Corinthians hoje dividido, tá? Então, o grande desafio do Fernando Diniz hoje vai ser, né, unir esse elenco, né, um elenco que era muito mais blindado, né, hoje o PVC inclusive citou isso, né, no de primeira, o elenco era muito mais blindado e não havia esse tipo de problema com o Fabinho Soldado e hoje ocorre esse tipo de problema no elenco corintiano, tá bom? Então esse para mim anotem e me cobrem, esse é o maior desafio. Muita gente está falando do Hugo saindo jogando, do Ranieri saindo jogando, enfim, como é que vai ser o esquema do Diniz dentro de campo, mas anotem e me cobrem. O maior desafio do Diniz é motivar esse elenco, unir esse elenco, que não vai ser fácil, porque é um elenco, sim, mascarado, mimado, e vocês sabem, né, que com pouca identificação com a camisa do clube. Deixa o like aqui, inscreva-se no canal, nunca generalizando, tem lá jogadores, né, afim. Né? Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações, dá uma olhada no nosso clube de membros do canal Café do Setorista, o Plano Café Especial, por exemplo, te coloca no nosso grupo de WhatsApp para você estar com a gente lá, tá bom? Ó, deixa o like, deixa o hype, anuncie sua marca no canal Café do Setorista. O hypezão é para quem me ama. Tu me amas, hein? O hype é para quem gosta muito do canal. Você pode fazer isso 3 vezes. Deixa o likezão no primeiro comentário. Já manda ver no hype aí que vai me ajudar muito. O YouTube vai oferecer mais ainda esse vídeo, tá? Anuncie sua marca no canal Café do Setorista. Almoço com a Fiel da meio-dia a 1, café da Fiel 19 horas ou 19h30. Eu vou avisando vocês o horário do dia. Canal de WhatsApp, Instagram, Café TV, o meu novo canal. Se inscreve lá também, tá bom? Ó, rumo aos 300k, não esqueça, não fique aqui sem ser inscrito, até porque eu posso aparecer a qualquer momento e o YouTube vai te notificar, você sendo inscrito e ativando o sininho. Beijo no coração, que Deus nos abençoe, rumo aos 300k, valeu!